Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje apresentamos os esforços solicitantes internos em vigas zoostáticas e a utilização do método das seções. Esforços solicitantes internos em vigas isostáticas. Ao analisar uma estrutura, tem-se por objetivo determinar a reação que os apoios exercem na estrutura e as solicitações internas ao elemento estrutural. Vamos começar definindo viga. Vigas são elementos estruturais projetados para suportar carregamentos aplicados perpendicularmente a seus eixos. Ou seja, uma viga é um elemento estrutural unifilar, isto é, tem um eixo bem definido. No presente contexto, uma viga é um modelo estrutural, ou seja, um modelo matemático que abstrai o comportamento de uma viga real. O modelo de viga pode representar um elemento estrutural que, na estrutura real, tem ligações simples com outros elementos. Sistema de forças. Um sistema de forças, que são solicitações externas ao elemento estrutural, atuando sobre um corpo, uma viga no caso, encontra seu equilíbrio através de reações que provocam nos seus apoios, os vínculos externos, desenvolvendo no seu interior um outro sistema de forças, resultante do estado de deformação a que fica sujeita. O conhecimento desse sistema de forças é fundamental para o estudo do comportamento em serviço para o seu dimensionamento. Temos então o método das seções. Vamos ver o que é isso. O efeito dessas forças internas poderá ser posto em evidência através do método das seções, que consiste em cortar imaginariamente o corpo em equilíbrio por um plano qualquer e isoladamente analisar o equilíbrio de cada uma das duas partes resultantes. Vamos ver então o que significa isso. Um plano P secciona a viga, determinando uma seção S, essa chureada em rosa. Então vamos fazer uma divisão imaginária do corpo em duas partes. Seccionamos o corpo por um plano B, como vimos anteriormente, que o intercepta segundo uma seção S, dividido em duas partes, A e B. Uma vez que na seção do corte desapareceram as ligações entre as duas partes em que o corpo foi dividido, será necessário, então, substituir a ação de cada uma delas sobre a outra por um sistema de forças aplicado na seção, de modo que o equilíbrio seja preservado. Pelo princípio da ação e reação, o sistema de forças interiores são sempre recíprocos. As resultantes do sistema de forças associado à seção da esquerda são iguais, porém de sinais contrários às associadas à seção da direita. Isso de forma que a soma das projeções dessas forças e dos momentos por elas produzidos sejam na seção iguais a zero, já que do outro modo o corpo não estaria em equilíbrio. Para se manter o equilíbrio numa seção qualquer, as forças da esquerda devem ser iguais à da direita. Embora, sem se conhecer a natureza e a distribuição das forças interiores, ao longo de uma seção, pode-se determinar a sua resultante, R, e seu momento resultante, G, em relação a um ponto qualquer por intermédio de forças exteriores situada no mesmo lado da seção, como vemos na figura aqui abaixo. O momento G, que atua na parte da esquerda, é o momento resultante das forças exteriores, que ficaram à direita e reciprocamente. Cada seção do corpo em equilíbrio está, portanto, sujeita a forças iguais e opostas, e momentos iguais e opostos a que a seção tem que resistir. Considerando inicialmente apenas a resultante R, ela pode ser sempre decomposta em uma componente normal N, ao plano da seção, e uma componente tangencial V, ao plano da seção. São os componentes ortogonais. Aqui vemos os componentes ortogonais representados do lado A e B. A projeção, segundo a normal, a seção, em geral referenciada com a letra N, é chamada de esforço normal ou esforço axial e produz o deslocamento da seção numa direção perpendicular ao plano que a contém, afastando ou aproximando as seções. Aqui uma representação do esforço normal, à esquerda e à direita. O esforço normal
é a soma algébrica dos componentes da direção normal, a seção, de cada uma das forças atuantes de um dos lados da seção. Aproxima-se ou afasta as seções próximas, isto é, age no sentido de comprimir ou tracionar a seção. Já o componente vertical, denominado V, é chamado de esforço cortante ou esforço cisalhante e produz o deslizamento entre as seções, como ilustrado na figura a seguir. Aqui o esforço cortante. O esforço V é a soma vetorial das componentes sobre o plano da seção das forças situadas de um dos lados da seção, na esquerda ou na direita. O esforço cortante é positivo quando calculado pelas forças situadas do lado esquerdo da seção e tiver o sentido positivo do eixo, ou quando calculado pelas forças situadas do lado direito da seção e tiver o sentido negativo do eixo perpendicular à peça. Então isso é o esforço cortante positivo, como você vê aqui na figura. O contrário dessa ação será considerado esforço cortante negativo. Considerando agora apenas o momento resultante G, teremos suas componentes ortogonais, uma componente normal T e uma componente tangencial M, como você vê aqui na figura, nas duas seções, da esquerda e na direita. Temos também o momento vetor, que tende a provocar uma rotação da seção em torno de um eixo situado no seu próprio plano. Como um momento pode ser substituído por um binário, o efeito dm pode ser assimilado ao binário ilustrado na figura abaixo, que provoca uma tendência de alongamento em uma das partes da seção e uma tendência de encurtamento na outra parte, deixando a peça fletida. Temos também o momento torsor, que tende a promover uma rotação relativa entre as duas seções, infinitamente próximas em torno de um eixo, que lhes é perpendicular, passando pelo seu centro da gravidade, ou seja, a tendência de torcer a peça. Vamos ver então como isso funciona na prática. Nosso exemplo é uma viga biapoiada com uma carga concentrada no vão. Viga biapoiada com vão L, submetida a uma força aplicada com sentido para baixo, em uma posição genérica indicada pela distância A do primeiro apoio e pela distância B do segundo apoio. À esquerda, a viga do nosso exemplo e à direita, uma estrutura real. Aqui, na seta vermelha, vocês podem verificar um dos apoios. Nesse cruzamento de vigas, temos a carga concentrada, ou seja, uma viga é suportada por outra. Outro exemplo, só que agora o apoio é uma outra viga e a carga concentrada fica nesse ponto aqui, onde a viga menor é uma carga concentrada na viga maior. Então, temos o seguinte: uma seção transversal genérica é caracterizada pela distância x em relação ao primeiro apoio, como mostra a figura aqui. Na determinação dos esforços internos, duas seções transversais típicas são tratadas. Temos, então, uma seção transversal à esquerda da carga aplicada, x menor que a, como você pode ver na figura. X é a distância entre a seção S e o apoio à esquerda. Esse seccionamento em x gera momentos fletores e esforços cortantes nesse ponto S, nessa seção S. O segundo caso é uma seção transversal à direita da carga aplicada, ou seja, o x maior que a. Podemos ver que o x se deslocou além da carga concentrada P. Temos então na seção S a geração de esforço cortante e momento fletor. No próximo vídeo vamos apresentar determinação da reação de apoio, determinação dos momentos fletores, determinação do esforço cortante e elaboração do diagrama para essa figura aqui, uma carga concentrada no vão.